Naquela noite silenciosa em Jerusalém, a cidade dormia, mas um homem estava desperto. Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei de Israel e membro do Sinédrio, o mais alto tribunal judaico, caminhava pelas ruas estreitas e escuras. Ele cobria o rosto com um capuz, movendo-se discretamente, não por maldade, mas por uma mistura de medo e uma sede profunda, por respostas que sua posição e seu conhecimento não podiam saciar. Ele era um líder religioso, um homem de status, e ser visto procurando um pregador itinerante da Galileia poderia custar-lhe tudo, mas algo mais forte que o medo o guiava, uma curiosidade irresistível sobre aquele homem chamado Jesus, cujos milagres e palavras desafiavam tudo o que ele conhecia. Ele parava a cada esquina, olhando para os lados, o coração acelerado, certificando-se de que não estava sendo seguido. Cada sombra parecia um espião, cada som distante um passo de alguém que poderia reconhecê-lo. Nicodemos temia ser visto, temia o julgamento de seus pares, temia o risco para sua reputação, mas a verdade é que o medo maior era continuar na incerteza, continuar com aquela inquietação na alma. A atração pela verdade era um fogo que o medo não conseguia apagar. Ele precisava saber quem era Jesus de verdade. Finalmente, ele chegou ao seu destino. Não era um palácio ou uma grande sinagoga, mas um pátio simples, talvez nos fundos de uma casa onde Jesus estava hospedado. A única luz vinha de uma pequena chama de uma lamparina a óleo, que dançava suavemente, lançando sombras longas. E ali, sentado tranquilamente, como se estivesse esperando por ele, desde sempre, estava Jesus. Sua presença irradiava uma paz que contrastava com a agitação no coração de Nicodemos. Não havia surpresa no rosto de Jesus, apenas um acolhimento silencioso. Com respeito e um nervosismo evidente, Nicodemos se aproximou. Ele havia ensaiado o que diria, como abordaria o mestre. Com a voz um pouco trêmula, ele começou usando o título de respeito que sentia ser devido. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Era um reconhecimento sincero, uma abertura que mostrava sua admiração e a razão de sua busca noturna. Ele não veio para acusar ou para testar, mas para aprender. Mas Jesus, com sua sabedoria divina, viu além das palavras e foi direto ao coração da questão, ao âmago da busca de Nicodemos. Antes mesmo que a conversa pudesse se aprofundar nos milagres, Jesus revelou um segredo profundo, uma verdade que redefiniria tudo. Com o rosto iluminado pela chama, seus olhos fixos nos de Nicodemos, ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não era uma resposta sobre milagres. Era uma resposta sobre a própria existência, sobre a essência da fé. A declaração de Jesus deixou Nicodemos completamente confuso. Ele, um mestre em Israel versado nas Escrituras, nunca tinha ouvido algo assim. Sua mente, treinada na lógica da lei e da tradição, tentou processar aquilo literalmente. Ele franziu a testa, a perplexidade estampada em seu rosto. Como pode um homem nascer, sendo velho? Ele perguntou genuinamente intrigado. Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? A pergunta, embora parecesse ingênua, revelava a barreira entre o entendimento humano e a sabedoria divina. Jesus, com paciência infinita, não zombou de sua confusão. Ele começou a explicar a natureza dessa nova vida. Com a voz serena, gesticulando com calma, ele esclareceu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele fez a distinção crucial. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, ele estava falando de uma transformação espiritual, uma renovação interior, que não tinha nada a ver com o corpo físico.
Era um renascimento da alma, operado pelo próprio Deus. Para ilustrar essa realidade invisível, Jesus usou uma metáfora poderosa e poética. Naquele pátio silencioso, uma brisa suave deve ter soprado, movendo as folhas das árvores ao redor deles. Jesus aproveitou esse momento e disse: "O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito." Assim como não podemos ver ou controlar o vento, mas podemos sentir seus efeitos, o trabalho do Espírito Santo na vida de uma pessoa é real, misterioso e transformador, mesmo que não possamos explicá-lo completamente. A sinceridade de Nicodemos era palpável. Ele não estava ali para debater, mas para compreender. Diante dessa explicação profunda, ele levou a mão ao peito, um gesto que demonstrava o peso daquelas palavras em seu coração. Sua sede por entendimento era genuína. Com humildade, ele fez a pergunta que selava sua busca por clareza: como pode ser isso? Ele estava no limite de seu conhecimento, admitindo que precisava de uma revelação que fosse além da razão humana. E então, naquele pátio escuro, sob um céu estrelado, Jesus revelou o coração do plano divino, a mensagem central de todo o Evangelho. Talvez ele tenha apontado para o céu noturno, para a imensidão do universo, ao declarar as palavras mais famosas da Bíblia: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Não se tratava mais de regras ou rituais, mas de um amor sacrificial. A salvação não era algo a ser conquistado, mas um presente a ser recebido pela fé. Jesus continuou, explicando a dinâmica entre luz e escuridão. A chama da lamparina, que iluminava seu rosto pacífico, tornou-se um símbolo vivo de sua mensagem. "E o julgamento é este", disse ele: "a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele não veio para condenar, mas para salvar." A escolha, no entanto, pertencia a cada indivíduo: aproximar-se da luz e ter sua vida exposta e transformada, ou permanecer na escuridão por medo ou amor ao erro. Naquele instante, enquanto ouvia sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício do Filho e sobre a luz que vence as trevas, algo profundo aconteceu dentro de Nicodemos. Ele fechou os olhos por um momento, não de sono, mas de profunda reflexão, absorvendo cada palavra. O peso da lei começou a ser substituído pela leveza da graça. As sementes da fé foram plantadas em seu coração. A transformação não foi imediata ou visível, mas a mudança interna já havia começado. Aquele encontro estava redefinindo toda a sua jornada espiritual. A conversa, que durou horas na quietude da noite, chegou ao fim. As perguntas mais urgentes de Nicodemos haviam sido respondidas, embora novas camadas de mistério e maravilha tivessem sido reveladas. Eles terminaram em um silêncio reverente. Não havia mais nada a ser dito. A conversa terminou, mas as palavras de Jesus sobre nascer de novo, sobre o vento do Espírito e sobre o amor incomparável de Deus, continuariam ecoando em seu coração e em sua mente, para sempre. Lentamente, Nicodemos se afastou, voltando para as mesmas ruas escuras por onde veio. Mas ele não era o mesmo homem. Ele chegou na escuridão da noite, escondido e confuso, mas saiu carregando um vislumbre da luz verdadeira, uma esperança que ele nunca havia conhecido. A escuridão ao seu redor era a mesma, mas agora havia uma luz dentro dele. O encontro secreto o havia marcado de uma forma que ninguém poderia ver, mas que mudaria o curso de sua vida. Ao caminhar de volta, ele parou por um instante. Olhou para o céu noturno, para as incontáveis estrelas que brilhavam na imensidão. E uma nova expressão tomou conta de seu rosto. Esperança. Aquele encontro clandestino, nascido do medo e da curiosidade, tornou-se o ponto de virada em sua vida. A jornada do homem que buscava a verdade na escuridão havia sido transformada para sempre
pela luz do mundo. E essa história nos lembra que, não importa quão escura seja a nossa noite, um encontro com a verdade pode mudar tudo. Que esta história inspire sua caminhada e ilumine suas próprias buscas. Se você gostou desta reflexão, inscreva-se aí no canal para mais episódios e histórias que tocam o céu. Obrigado por assistir.